Oi, mamães lindas e amadas do meu coração, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do GestarCast. O podcast que vem aí para te trazer muita informação, muito conhecimento, para que você tenha uma jornada incrível do seu maternário. Hoje nós temos aqui uma convidada extraordinária, da qual eu tenho muita admiração, que é um dos profissionais mais importantes quando a gente fala em gestação e é um dos profissionais que ninguém esquece, ninguém deixa passar, porque realmente é um profissional muito importante. Bem, eu sou Ana Paula Corrêa, sou profissional de educação física, especialista em exercício físico na gestação e no pós-parto, e estou aqui à frente do GestarCast para te trazer muito conhecimento, porque você realmente tem uma gestação muito saudável, uma gestação tranquila, que você viva a tua maternidade com muito amor, com muita paz, que você realmente possa curtir esse momento tão maravilhoso e tão especial. Então, mamãe, faz o seguinte, pega aí o teu suquinho, o teu chazinho, a tua água. Lembra que se você está gestando ou amamentando, café e chimarrão não pode. Mas pega essa bebidinha que aí faz você se sentir bem acolhida e vem conosco porque o GestarCast está começando. Antes de eu falar para vocês, de eu apresentar a nossa convidada, deixa eu falar para vocês quem está aqui apoiando o GestarCast e fazendo esse podcast acontecer. A gente tem o apoio então da Rabasta Seguros, do Espaço Saudável da Feira, Loja Nina Baby, Centralize Espaço Preventivo e Reabilitativo, Branda Nutrição Materno-Infantil, Letícia Assunção, consultora do sono integrativa, Anel Plenos Clínica Médica, Instituto Doutora Camila Milagres e a Materna Amamentação. Então, vamos lá, que rufem os tambores para ela que é médica, ginecologista e obstetra, nutróloga pela Abram. Ela realizou o curso de atualização do pré-natal do século XXI da doutora Bruna Pitaluga. Conosco no GestarCast, doutora Jennifer Figueroa. Muito obrigada, Aninha. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês aqui. É um prazer compartilhar esse momento contigo. Prazer é meu, assim, né? A doutora foi a minha obstetra, então como eu sempre falo aqui, né, que os profissionais que estão aqui são profissionais realmente muito especiais, são profissionais escolhidos a dedo, que realmente foram profissionais que eu escolhi para acompanhar a minha gestação, que foi uma gestação incrível, maravilhosa. Amei. Eu que agradeço a oportunidade de ter participado da tua gestação, assim como de participar da gestação de todos os meus bebês. Muito obrigada. Seguinte, doutora, vamos para a gente situar, né, a nossa audiência aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o pré-natal do século XXI? Bom, então, o pré-natal do século XXI, ele é um curso de atualização, né, para obstetras que querem se atualizar na condução do pré-natal, né? A gente vem treinado para um pré-natal muito desatualizado, né? Que o mundo era outro, exato. O mundo era diferente. Com condutas muito engessadas, com condutas muito, tipo, de massa, entendeu? Para todo mundo igual. Então, o pré-natal do século XXI, ele traz a individualização, a personalização, a precisão de avaliar cada paciente como um ser único, como uma pessoa completamente diferente da outra. Então, a gente tem que ter um olhar muito personalizado para cada gestante. É realmente aquela frase, né? Que cada gestação é única. Exato. Desde uma mesma mãe, a primeira gestação de um jeito, a segunda de outro, cada gestação é única, né? E esse olhar, eu percebo também que o pré-natal do século XXI ele traz muito essa importância do olhar para o feto. Exato. Né? Não apenas o obstetra, ele não é mais só o obstetra da mãe, ele é o obstetra materno, mas ele é o pediatra do feto. O pediatra do feto. Isso é uma das frases bem clássicas. E ele nos traz essa oportunidade de entender todas as possibilidades que a gente tem de modificar as futuras gerações agindo desde a vida intrauterina. Que essa janela de oportunidade que a gente tem é uma janela única, que só o obstetra tem, de poder fazer mudanças nesse futuro ser, que só podem ser feitas na vida intrauterina. Então é um momento de extrema responsabilidade, tanto da parte do obstetra, como da parte da gestante também, porque o obstetra sozinho não consegue fazer tudo. Então, eu te diria assim, resumindo, é um momento único. E é um momento que tem que ser vivido com muita responsabilidade e com muita dedicação. E isso é o que o pré-natal traz pra gente, o pré-natal do século XXI. É esse olhar personalizado, esse olhar individualizado para cada gestante. Perfeito. Não é realmente trazer esse olhar, né, dessa amplitude do que está acontecendo dentro do corpo dessa mãe. Né? É um serzinho que está se formando e é um serzinho que
não é só a gestação que ocorre, né? Eu percebo muito isso, às vezes tem mães que tem aquele olhar assim, mas eu fiz tal coisa na minha gestação, ou eu não fiz tal coisa, e tá tudo bem, o bebê nasceu, tá tudo bem. Beleza, a gestação ocorreu, talvez realmente foi tudo bem, mas cada célulazinha que foi formada desse feto ali vai se transformar então nesse bebê, que vai ser uma criança, um adolescente, um adulto e um idoso. Exato. E tudo que acontecer no quesito de saúde, né, durante toda a jornada da vida desse ser, tem raiz lá na gestação, né? A gestação, ela, inclusive, é transgeracional, né? Tem um impacto muito grande, né? A gente sempre fala isso quando eu recebo as minhas pacientes no consultório, que elas são responsáveis, na verdade, por toda a vida desse indivíduo, né? E quem trouxe esse conceito foi um médico, um epidemiologista, o Dr. David Barker, que se dedicou a estudar a origem desenvolvimentista das doenças. Ele conseguiu avaliar o impacto real que tem a vida intrauterina no desenvolvimento depois de diabetes gestacional, de doenças cardiovasculares, de hipertensão, entre outras doenças metabólicas. E ele conseguiu estratificar o impacto real em porcentagem. Ele fez vários estudos, inclusive tem uma organização que chama NOHEAD, que a Bruna fala muito também, né? Que é essa organização que estuda, obviamente que não tanto em gestantes, eles estudam mais retrospectivamente, mas que muda o olhar. E hoje em dia a gente fala muito de epigenética. O que é epigenética, na verdade, para essa gestante? Essa gestante vai conseguir modificar a genética? Não, a genética ela vem, né? Mas quem vai determinar a doença, quem vai determinar se esse gene ele vai se manifestar ou não, é a epigenética. E a gente consegue moldar isso desde a vida intrauterina. Com sinalizações metabólicas, com atividade física, com suplementação adequada. E é isso é o que trata o pré-natal do século XXI, é olhar individualmente para cada paciente. Excelente. E, doutora, o que é considerado, assim, os primeiros passos depois que a gestante descobriu que está grávida? Veio esse teste lá positivo, e aí? Então, aquilo que a gente conversou antes. Primeiramente, eu sempre oriento programar a gestação, né? O que significa programar? A gente precisa se preparar para esse momento. Então, o ideal é 1 ano antes. E não é só a gestante, é o casal, né? O casal que tem que procurar o obstetra, o médico, enfim, para fazer toda uma programação, ajustes metabólicos, controle de obesidade, porque tudo isso vai repercutir depois na futura gestação. Bom, mas às vezes acontece, às vezes a gente aparece grávida, né? E hoje em dia não é tão frequente, né? Mas daí também a gente consegue intervir. Só que de uma forma um pouco mais acelerada, um pouco mais correndo contra o tempo, porque a gente tem determinadas janelas de oportunidade na gestação e essas janelas têm que ser respeitadas. Por exemplo, a gente precisa fazer os exames de imagem em determinado momento. Se a gente deixar passar, a gente perde a oportunidade de diagnóstico de algumas doenças e de intervenção oportuna e de acompanhamento, porque uma coisa é você descobrir lá no comecinho ou lá no final. Sim. Então, isso é um momento de responsabilidade, tanto do obstetra como da gestante. Tá? Perfeito. Bem, então, aproveitando esse gancho, né, a gente traz aí a importância do que é a preparação e a importância desse pré-natal bem acompanhado, né, e principalmente um profissional bem atualizado, né, que tem essa visão realmente desse todo, né, que a gestação é um contexto para a vida toda depois, né. O que tu considera, assim, tipo, o que são os exames iniciais, os principais? Então, os exames das minhas pacientes são um pouquinho diferentes do resto, né? Eu sou meio exagerada em algumas questões, mas não tem problema. Eu gosto de avaliar toda a parte metabólica, toda a parte de vitaminas, né? Toda a parte de exames necessários que a gente precisa para diagnosticar determinadas doenças. Essa parte dos exames de vitaminas é algo que é importantíssimo, porque hoje em dia mesmo a gente pega, né, trazendo esse contexto do que a gente vive hoje de alimentação inadequada, a maioria das gestantes se engravidam aí deficientes de ferro, deficientes de vitamina D. Exato. E são... Vitamina D é importantíssima. É um hormônio um suplemento fundamental, nutrientes fundamentais para uma gestação realmente saudável, né? Exato. Vitamina D é um hormônio importantíssimo que a gente precisa dosar nas gestantes. E às vezes a gente precisa ter aquele olhar individualizado para saber qual gestante tem que ter qual valor de referência, né? Dependendo do histórico da paciente. A suplementação de ferro também, que é importantíssima, que depois a gente vai ter uma conduta muito mais ativa a partir do segundo
trimestre, que a gente vai individualizar por idade gestacional, enfim, são coisas mais detalhadas. O diagnóstico de algumas doenças que a gente faz ali é o ácido fólico eritrocitário, não é ácido fólico tipo doses altas para todo mundo. Não, a gente tem que entender, essa paciente tem alguma alteração na metilação, eu peço muito homocisteína também. Então, são exames que nos sinalizam como que a gente vai conduzir essa gestante, o que que a gente vai ter que ter cuidado inicialmente e durante esse pré-natal. O bebê, ele acaba tendo esse acompanhamento, exames mais tabelados, vamos dizer assim, Exato. né? Mas a gestante, ela precisa realmente desses exames bem individualizados, como tu falou, porque nem toda gestante vai ter uma carência de vitamina B, Exato. né? Nem toda vai ter, sei lá, uma carência de uma vitamina D. Então, isso é importante para realmente saber depois suplementar as doses que cada um necessita, quando necessita. E o né? intervalo, porque muitas vezes a gente acaba suplementando o B12. Aí você vai medir o exame cada 3 meses. A paciente está deficiente, entendeu? Então, às vezes, esse olhar mais em cima, mais vendo, para poder fazer o ajuste, ele tem uma repercussão na vida fetal. E a gente precisa olhar para isso de uma forma individual. Não é para todo mundo igual, entendeu? Mas é o olhar que a gente precisa ter para ter um pré-natal com segurança. Perfeito. O primeiro trimestre é um trimestre geralmente marcado por muitos medos da gestante, né? Porque geralmente é onde ocorre mais a questão de abortos e tudo mais, né? Claro, a gente sabe, ou pelo menos devemos saber, né? Se não sabem, vamos esclarecer agora, mas a questão mesmo da dosagem da glicose. É feito ali o teste de tolerância de glicose, como até 28 semanas, 24 a 28, né? Bom, a gente, né, pode ter essa clareza, se está desenvolvendo um diabetes gestacional ou não, apesar de já ter algumas sinalizações, às vezes, antes realmente, né, do próprio exame. Mas é um cuidado que mesmo a gestante estando em níveis adequados, ela precisa ter esse cuidado até o dia do parto. Dia. Porque alterações podem ocorrer, então segue os cuidados de alimentação, enfim, é tudo ok. Mas o primeiro trimestre... ele é marcado, então, por muito mais medo da gestante. Muitas mulheres nem falam ainda que estão grávidas, né? Aquela coisa meio misteriosa, ainda assim, né? Então, quais são os cuidados essenciais que essa gestante deve ter no primeiro trimestre, doutor? Então, sempre o acompanhamento, ele é feito por uma equipe multidisciplinar, né? Os cuidados é procurar o obstetra, fazer os exames e procurar os profissionais adequados. Questão de alimentação, uma nutricionista que consiga acompanhar essa gestante com um olhar especializado para condução, né? Uma profissional que saiba sobre exercício físico, que consiga conduzir a atividade física de forma responsável e adequada, a fisioterapeuta pélvica, tudo isso são profissionais que a gente vai colocando durante o pré-natal em determinado momento, mas a gestante precisa ter essa rede de apoio. Então, em primeiro momento, primeira coisa são os exames laboratoriais, e o acompanhamento com o obstetra. Segue imediatamente o acompanhamento com um profissional relacionado à educação física, pode ser um personal, alguém que saiba conduzir a gestação. Com o devido tempo, ela vai tendo acesso aos demais profissionais. Perfeito. Perfeito. Como eu disse, essa insegurança que acontece muito na gestante, muitas inclusive acham a questão do exercício mesmo, que não pode, tem que parar. E o exercício no primeiro trimestre é fundamental para uma boa placentação, né, para que realmente essa gestação ocorra bem, que alterações metabólicas já começam a acontecer nesse primeiro trimestre. Exato. Né? Então, ali a gente precisa já estar tendo esse cuidado da alimentação, enfim, e o acompanhamento desses profissionais é fundamental. Muitas vezes até a gestante não consegue ter o acompanhamento de todos, mas buscar o conhecimento também é importante, né, doutora? Porque hoje em dia a gente vive nessa era de fácil conhecimento, claro, tem que cuidar do tipo de conhecimento que se tem, mas às vezes você reconhece um bom profissional que está ali na rede, muitas vezes entregando conteúdos gratuitos. Exato. Que vão já te trazer um olhar do tipo, isso que eu estou fazendo, será que está certo? Será que não está? Eu já consigo falar com o meu obstetra depois se aquilo ali realmente está adequado, né? Se pode fazer, se não pode. Isso pensando em todas as áreas, pega a consultora de alimentação, sono, enfim, quanta coisa que é importante a gente aprender ali, né? Às vezes mesmo eu não consigo, não tendo condições de ter toda essa equipe, mas que você tenha de profissionais chaves e os demais conhecimentos que você busque essas referências também, né? Porque isso diminui muito a ansiedade também da própria gestante, né? Se você tem um profissional adequado, um personal de educação física que sabe acompanhar a gestante, aquele medo, essa atividade eu posso fazer, esse exercício posso, esse não posso, ela vai te tranquilizar, entendeu?
E a gente tem uma conduta na obstetrícia em geral, é que qualquer coisinha é repouso, né? Isso está caindo cada vez mais. Não existe uma evidência científica fundamentada que diga que o repouso diminui risco de aborto ou diminui qualquer alteração. Contrário, na verdade. Exato. Contrário, então, assim, é uma coisa que a gente faz meio que por bom senso, por pensar isso vai diminuir a ansiedade da paciente, vou mandar a paciente fazer. Não. O repouso, ele tem uma indicação precisa na gestação, né? Ele deve ser bem conduzido no momento que ele é necessário. Pontual. E pontual e por um período de tempo pontual. Claro, quando a gente fala de uma gestação de alto risco, lá pra frente, é outra questão. A gente tá falando no começo da gestação, né? Então, assim, cada vez essa evidência de um sangramentozinho, repouso, não. O repouso, ele tem uma indicação precisa, depois de feito o exame de ultrassom, quando é constatado ali alguma alteração de sangramento, algum hematoma, bom, dependendo da porcentagem e tudo isso, sim, se indica repouso. De onde está vindo esse sangramento? Exato, exatamente. Porque sangramento é um sinal de alerta, né? É. Então, dentro do repouso, como a doutora fala, existe essa questão do sangramento. Se está com sangramento, a gente procura evitar, né? Mas a gente tem que investigar de onde está esse sangramento, qual é a causa do sangramento. Bem, é uma causa que realmente gera uma necessidade de repouso ou não? Porque o repouso, ele traz aqueles malefícios. Pensa, pega uma gestação, às vezes a mulher lá no terceiro mês de gestação fica em repouso. Gente, são 6 meses de uma pessoa parada. Exato. Sedentarismo total. E aí, o diabetes, né? O sobrepeso descompensa. Tudo descompensa num corpo que precisa estar saudável para poder gerar uma vida realmente saudável. Exato. O risco de doenças tromboembólicas também, que aumentam muito na gestação, né? Então, assim, o repouso é uma coisa que tem que ser indicada cada vez menos, tá? E com uma indicação muito precisa, não é qualquer sangramentinho repouso, porque isso não vai ter uma repercussão real se essa gestação vai seguir ou não, né? O impacto dessa gestação continuar é outro no primeiro trimestre. Aí já entram questões genéticas, né, por porcentagem, enfim, não a questão de atividade física. E às vezes as pessoas pensam na questão da atividade física da gestante, ela fazendo um esforço muito grande, né? E quando a gente fala em repouso, por exemplo, é aquela gestante que não vai fazer nada, que vai ficar realmente parada. Exato. Então não há essa necessidade, porque de repente a gestante não pode fazer um exercício aeróbico, uma caminhada, uma corrida, né, dançar, nadar, enfim, mas ela pode fazer um exercício de mobilidade. Claro. Né? Ela daqui a pouco não vai poder fazer um exercício de força, né, com uma certa carga, intensidade moderada, que é o ideal que a gestante treine, mas daqui a pouco ela pode fazer intensidade leve, e dependendo, né, do decorrer da gestação, de alguma outra intercorrência que tenha, a gente consegue adequar esses exercícios. Às vezes apenas mudando a posição, ao invés de fazer exercícios em pé, ela faz exercício mais sentada, ou mais deitada. Então é essa individualização realmente, né, para essa gestão, que precisa. E esse exercício, ele consegue repercutir também no futuro, depois nas dores, sabe? As mulheres começam a referir dor lombar. Se elas fizeram uma atividade física regrada durante toda a gestação, essas dores elas diminuem muito ao longo da gestação. Então, a gente consegue ter um impacto positivo sem precisar usar nenhuma outra medida, entendeu? O parto é um parto que flui muito mais fácil de uma mulher que fez atividade física, que se preparou para esse momento, de uma mulher que não fez, por N questões, né? Que daí a gente precisa abordar cada caso. Tem pacientes que moram longe que não têm acesso, a gente entende? Elas conseguem fazer hoje em dia, graças à rede social, via internet, em casa, do jeito que a pessoa não indica. Então, hoje em dia, a desculpa é cada vez menor. É cada vez menor. Até a questão de custos, né? Pega os profissionais que vão atender online, o custo é muito menor. Às vezes, o profissional que vai estar ali presencial. Exato. Você consegue fazer em casa com os recursos que você tem, você monta, adapta, porque todo movimento conta. Exato. Né? Às vezes, até aquele clichê do troca o elevador, né, pela escadaria. Então, todo esse movimento conta, né? O que não pode realmente é ficar parado. Sem contar também, né, doutora, os benefícios do exercício no pós-parto também. Né? Como eu estava falando antes, né, a questão de redução de dores, a gestante tem menos desconfortos no final da gestação, onde a barriga está maior, o peso e tudo mais, e também no pós-parto. O exercício ele reduz os riscos da mãe desenvolver uma depressão pós-parto. Uma depressão pós-parto, reduz o risco de trombose também, porque quanto antes ela se movimentar, muito melhor ela vai ficar. Entendeu? Então a mobilidade é algo fundamental. Postura depois que a gente tem, do amamentar, do troca-fralda, do dar banho. Então, são posturas diferentes que isso também podem vir acompanhadas de dor e desconforto, né? E como é que a mamãe cuida desse bebê depois, se ela tá ruim, né? Exato. Vem todo um contexto, por exemplo, não dorme bem, a mama que já tá, né,
dolorida, enfim, então ainda o corpo dolorido em função de ter passado uma gestação mais parada, mais sedentária, então o exercício traz todos esses benefícios, né? Inclusive, ela consegue atender melhor esse bebê, porque ela fica mais disposta. Tem muitas pacientes que dizem, doutora, quando é que eu posso voltar à atividade física? Eu digo, não, é só esperar, tu pode voltar. Tem coisas que tu pode, mesmo que for cesárea, tu pode fazer. Entendeu? A gente vai ter um olhar mais individualizado e específico para determinadas áreas. Exato, como eu digo, tem coisa que a gente nem para, né? Porque logo após, mesmo de uma cesárea, logo após a cesárea, movimento de caminhadinhas bem leves dentro de casa, você pode fazer, porque às vezes tem aquela visão, não, fiz uma cesárea, tô aqui com ponto, tem que ficar paradinha. Não, você tem que se movimentar, dar a tua caminhadinha, tem exercício de mobilidade, de alongamentos bem leves que a gente consegue fazer, que não vai interferir em nada naqueles pontos, né? Os próprios exercícios de respiração, para conscientização e devolvendo aos poucos essa função abdominal, né? A função até o humor melhora. O humor melhora, o sono melhora. Então, são muitos benefícios e durante a gestação, a questão, né, o quanto vem crescendo devido à nossa, os hábitos das pessoas hoje em dia, sedentarismo, alimentação, enfim, o quanto cresceu os casos de diabetes gestacional e de pré-eclâmpsia, né? O exercício tem um impacto gigantesco nesse controle, nessa redução, né? A gente consegue reduzir até 40%, assim, a incidência, sabe? E manter pacientes em tratamento por muito mais tempo, só com dieta e atividade física. Então, uma coisa que é importante, assim, que a gestante tem que ter presente, eu tenho muitas gestantes que elas não fizeram, que eram sedentárias, né? Faziam aquela atividade meio para cumprir. Começaram a atividade física gestantes, porque aí, claro, elas tinham o incentivo do bebê. Eu preciso agora... E continuaram. Então, foi o gatilho. Elas sentiram benefícios e não pararam mais. Não pararam mais. E hoje elas treinam pesado, inclusive. Eu acho isso bem legal, assim. Eu digo que a gestação... O bebê traz gatilhos positivos. Muito. Assim, a gente procura ter melhores hábitos, né? E eu sempre digo isso, a gestação é uma janela de oportunidade para a gente melhorar os nossos hábitos. Então, muitas vezes é isso. A gestante que passa a se exercitar, que passa a comer melhor, e aí ela começa a sentir o reflexo, né? De que, nossa, realmente estou me sentindo melhor, isso realmente traz benefícios. E aí, imagina, se você se exercitou ali 7, 8, 9 meses, 10 meses, isso virou um hábito. Depois, para você seguir fazendo, né, é muito mais fácil. E a gestante consegue entrar no terceiro trimestre muito mais disposta. Porque o terceiro trimestre é um trimestre que você fica mais cansada já pro final. Elas têm parece que a disposição vem. É fácil de comparar. Uma gestante que bom, as minhas nenhuma sedentária, né? Pelo menos é o que elas me dizem. Mas, enfim, eu acho que isso aí tem um impacto realmente... E é aquela coisa da alimentação também. Elas começam a se cuidar na alimentação, na gestação, pelo bebê, e continuam ao longo de toda a vida depois, porque isso vai ter um impacto no bebê. E são pilares fundamentais para uma gestação saudável, né? Tu pega ali alimentação, exercício físico, controle emocional, a qualidade do sono, tudo isso é muito importante para uma gestação saudável, né? E eu gosto de dizer que o exercício ele é um hábito angular, porque ele é um hábito que ele puxa outros hábitos. Por exemplo, quando tu começa a exercitar, começa a comer bem. É meio que instintivo, você quer já se alimentar bem, você se motiva a comer melhor, então você melhora a tua alimentação. Né? Quando você faz exercício, você libera hormônios que te trazem a sensação de bem-estar, melhora o humor, melhora o sistema imunológico. Então, isso te traz esse equilíbrio emocional melhor. Esse exercício é indicativo para o parto, depressão, enfim, né, ansiedade, quando as coisas têm, né? O parto, para te preparar para o parto, o exercício físico, ele reduz a incidência de cesariana também, porque a paciente chega mais segura, chega mais forte, conduz o parto de uma forma mais tranquila. Tem mais consciência corporal, né? Na hora das contrações, eu digo que o exercício ele faz a gente ficar, ensina a gente a ficar confortável no desconforto. Exato. E o parto tem os seus momentos de extremo desconforto, então já tem esse equilíbrio, né, esse controle mental sobre o teu corpo, sobre a condução, de onde fazer a força, né, a hora certa de fazer. E a questão, então, do sono, você se exercita, você também, né, a tua produção hormonal é mais adequada e você dorme melhor. E aí, uma coisa flui, a coisa flui. Mas a gente falar na questão de repouso, no sentido ali de algum sangramento, alguma coisa, então, pegando esse gancho do sangramento, quais são os sinais de alerta que a gestante não deve deixar passar? Então, primeiramente, sangramento. Né? Sangramento, quando é um sangramento real, assim, que ela percebe, ela precisa avisar o obstetra dela. No primeiro trimestre, a gente não tem tanto essa preocupação, porque a gente não consegue fazer nenhuma intervenção para reduzir ou para evitar. Mas, no segundo trimestre, são sangramentos que a gente precisa prestar atenção, no terceiro trimestre. Então, assim, a orientação é, perante qualquer sangramento, consulte seu obstetra. Perda de líquido,
tem que avisar o obstetra. Diminuição da movimentação fetal é muito importante, tem que avisar o obstetra. Então, esses são os sinais de alerta: sangramento, perda de líquido e diminuição da movimentação fetal. São coisas que a gente orienta sempre no consultório. Não pode deixar passar, né? A gestante tem que lembrar que a gestação apesar de são 9 meses, mas é tudo muito rápido, né? A gente não pode... tudo muda, então não pode deixar passar, como você falou antes, a questão das janelas de oportunidade, né? Eu acho que a gestante hoje está muito orientada, ela tem acesso aos seus médicos, né? Hoje aqui, pelo menos na cidade, a gente tem acesso ao médico de consultório, tem acesso ao plantão, então assim, ninguém fica desassistido. E as gestantes são informadas também, elas sabem que qualquer coisa diferente. Hoje eu acho que o que a gente vê no dia a dia é o excesso. Qualquer coisinha elas perguntam. E eu acho válido, porque às vezes coisas que podem parecer normais ou frequentes não são tão normais na gestação, entendeu? Então a gente precisa ter um olhar e isso tem que perguntar para o obstetra. É necessário se informar, estudar, perguntar. Eu sempre falo para as minhas gestantes, quando nós vamos no consultório, me perguntem coisas, porque eu não sei tudo, né? A gente está o tempo todo se atualizando e o tempo todo a gente está aprendendo. E hoje em dia a gestante vem com muitas perguntas de suplementação, de alimentação, de estilo de vida, né? Tem muita informação em rede social, então a gente precisa ter aquele olhar, bom senso também, né? Com todas essas orientações e tá o tempo todo se atualizando, todo o tempo perguntando, estudando. Esclarecendo que a dúvida gera aquela ansiedade também, que não é adequado. E às vezes tem coisas que a gente acha, isso... A gente não sabe, não pode dizer, não dá para fazer, entendeu? Com embasamento científico, com bom senso, sabendo risco-benefício, tentar entender o que ela está te perguntando. Porque às vezes a gente não pode, não se faz, né? Entendeu? Tem que ter essa empatia, né? Entender a importância, o peso que aquilo tem para ela. Né? Eu vejo muito isso em relação ao exercício. Tem mulheres que são super ativas, aí às vezes vão os médicos que estão totalmente desatualizados. Não, agora tu não pode fazer isso. Puxa, mas era um pouco exercício que a mulher amava fazer. Eu gosto de comparar aquela coisa, pega a crossfiteira e aí não, agora você pode fazer pilates ou hidroginástica. Gente, a mulher queda pegada lá da... A mulher já está acostumada. Aí ela não vai fazer, entende? Então, assim, é tu entender isso. Exato. E tu levar ela, olha, você pode seguir fazendo o teu crossfit. Procura um profissional que vai saber te orientar dentro do box. Vai adaptar o exercício, porque... é menos restrições e mais adaptações, acho que isso é fundamental, né? Exato. Mas aproveitando esse gancho, um pouquinho sobre mitos e verdades que chegam muito no consultório, relacionados até assim, não sei o que tu ouve muito a questão, aquelas dúvidas sobre a viagem, relação sexual, o próprio exercício, alimentação, o que acaba sendo muito comum e que assim, nada a ver. Então, viagem, elas sempre perguntam, né? Viagem não tem restrição, a gente sempre tem aquele cuidado, até 32, é que depende muito também da companhia aérea, eles têm determinadas idades gestacionais que eles liberam, mas até 32, 34 semanas é seguro se a gestação é risco habitual ou está correndo tudo bem, não tem por que evitar uma viagem. Atividade sexual pode manter, salvo determinadas exceções. Então, eu acho que é aquela coisa que a gente falou, a individualização. Não tem como a gente dizer todo mundo pode tudo, porque não dá, entendeu? A gente tem que olhar, gestante X quer viajar, bom, tá tudo bem, não tem risco de parto prematuro, pode viajar, pode continuar a vida normal. É aquela individualização. Perfeito. Mas mitos existem muitos, e verdades também. Então, assim, ixi. Dá para fazer um podcast. Dá para fazer mitos e verdades da gestação. Exato. Doutor, então para a gente ir se encaminhando para o final, passa para as gestantes ali, para os nossos ouvintes, o que tu considera, assim, umas três, tá? Pode ser duas, três, enfim, orientações essenciais para uma gestação tranquila, saudável, segura. Então, primeiramente, iniciar um pré-natal antes, ou seja, primeiramente iniciar o pré-concepcional, tá? Então, assim, a gente precisa da consulta do casal no consultório, porque eu preciso avaliar os dois. Tanto a questão metabólica do pai, como a questão metabólica da mãe. Sim, o bebê é 50%, né? Exato. Então, às vezes os pais acham que eles não, nada, tudo bem, é a mãe. Não, isso aí já caiu faz muito tempo. Exato. E a gente precisa intervir antes, né? Se eu consigo fazer interferências na questão metabólica desse pai e dessa mãe, antes de trazer esse bebê ao mundo, antes de iniciar a pensar na gestação, a gente consegue ter um impacto positivo muito maior depois nessa gestação. É muito mais fácil eu cuidar de uma gestante que conseguiu perder peso, que conseguiu reduzir o risco de doenças metabólicas, que suplementou adequadamente, do que eu pegar uma gestante com sobrepeso ou obesidade, diabética,
E aquela coisa, né, com sobrepeso e desnutrida. Né? Exato, que é o que a gente vê hoje em dia, né? Porque a maioria das pacientes são obesas ou com sobrepeso e tem a questão da desnutrição, que a gente pega as vitaminas e, meu Deus, vitamina D de 6, vitamina D de 9. Ferro lá embaixo. Não, ferro Então, assim, então, primeiro passo, pré-concepcional. Do casal, não da mulher só, do casal, porque a responsabilidade é dos dois. Depois, continuar essa gestação, esse pré-natal, de forma adequada, de forma responsável, cumprindo com o que é dito, com o que é falado, né? Não adianta dizer, tô comendo direitinho, chego em casa, né, e dá aquelas derrapadas. Não adianta se enganar. Exato, né? E manter atividade física, um estilo de vida saudável, ter uma rede de apoio, que isso é muito importante na gestação, né? Se nutrir de energias boas, de pensamentos positivos, porque é impressionante. Parece uma gestante, elas vêm, doutora, é tudo uma tragédia, né? É tudo medo. Abstrai disso. Tu tem que te nutrir de coisas boas, de energia boa, de pessoas que falem coisas legais do parto, entendeu? Então eu acho que é isso. A gestação é um momento que a gente tem que estar vigiando os pensamentos, cuidando da saúde, da alimentação, do estilo de vida. E é isso. É aquela responsabilidade com o ser que vai estar do nosso lado pelo resto da vida, se Deus quiser. Exato. Doutora, agora vamos fazer a seguinte analogia. Vamos imaginar que tu tem ali no teu celular o contato de todas as gestantes do mundo. E tu vai mandar uma mensagem, uma lista de transmissão que vai chegar para todas as gestantes do mundo. Que mensagem tu mandaria? Aproveita esse momento como um momento único na tua vida. É a chegada da pessoa mais especial que vai te acompanhar, que vai te encher de amor de uma forma muito profunda que só as mães sabem. Não tem como explicar. Só quem vivenciou esse momento sabe. E é isso, sejam felizes, curtam esse momento, aproveitem cada dia. Aproveitem cada dia da gestação, até os dias que não são bons, porque vão haver dias bons, dias de vômitos, dias de cansaço, porque tudo vale a pena. Cada dia vale a pena. É isso. Ai, que lindo! Muito bonitinho. GestaCast é isso, gente. É emoção, é esse amor que transborda, é isso que a gente quer levar para as nossas ouvintes. Assim, doutora, gratidão imensa da tua presença aqui, tá? Realmente um episódio enriquecedor. Né? Eu desejo muito que a gente esteja juntas em mais episódios. Eu sempre gosto de fazer esse convite para as mães, que elas coloquem nos comentários, né, quais são outros assuntos que elas querem que a gente aborde mais, daqui a pouco coisas mais específicas, porque é tudo tão amplo que a gente consegue fazer muitas horas de conteúdo. Né? Então, assim, daqui a pouco falar realmente sobre tal situação na gestação e a gente aprofundar ainda mais. Mas muito obrigada por esse encontro, por esse momento, por dedicar teu tempo, né, tá aqui. Eu fico muito feliz porque para mim é um presente quando vocês me escolhem para cuidar de vocês, para cuidar desses bebês. O participar desse momento, ser a primeira pessoa a segurar esse ser que está chegando nesse mundo, para mim é um presente de Deus, é um presente de eu poder estar vivenciando esse momento e poder entregar para vocês esse ser saudável, lindo, que vai ficar com vocês o resto da vida, se Deus quiser. E é realmente assim, como a doutora falou, não tem como a gente explicar para quem ainda não é mãe o que é ser mãe. É só vivendo. É só viver. É só sentindo. Nossa, é muito... Eu digo que é o amor mais parecido, acho, que Deus tem conosco. Né? É o amor mais puro. É mais isso. Ai, que lindo! Esse episódio apresenta muitas emoções, deliciosa. Doutora, um presente do GestaCast para você, para tomar teu chazinho lá no consultório, lembra de nós, né? Mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou até aqui, que assistiu. Então, deixe teus comentários aí para nós. Aguardem os próximos episódios do GestaCast. Lembra aí que se você for receber, né, o teu pacotinho de bênçãos esta semana, que você tenha uma ótima hora, que Deus te abençoe muito, que ocorra tudo bem com vocês. Escolha profissionais maravilhosos para estarem ao seu lado, para transformar esse momento ainda mais mágico, assim, de pura emoção, né? Que tu vê no profissional, quando ele ama realmente o que ele faz, que a emoção vem e a gente nem controla. É verdade. Né? Então, se cuidem, fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Beijo no coração.